Você viu a repercussão que deu do vídeo que a gente postou da evolução do inglês da Anitta? Eu recebi essa resposta comentando esse vídeo desde que a Anitta começou a fazer sessões de accent coaching. O inglês dela hoje é maravilhoso, né? Mas quem é da área de linguística e de letras sabe que não tem como perder o sotaque totalmente. A primeira coisa que eu preciso dizer, sotaque não é tipo par de meia, uma coisa que você simplesmente perde e nunca mais encontra. O que é sotaque? Nesse contexto, sotaque são aquelas características muito específicas que dizem que você é um brasileiro falando inglês. Isso não é uma habilidade que você perde. Por exemplo, se um cliente meu fala talkie, que é uma característica muito comum de brasileiro falando inglês, eu treino ele para falar talk, focando na pronúncia do sotaque geral americano. Agora, se eu pedir para o cliente falar talkie, ele vai conseguir falar talkie. Esse não é um processo de perder o sotaque, mas sim de adicionar um sotaque novo. Então, sim, é impossível perder o sotaque, mas não do jeito que as pessoas pensam. Porque é possível aprender um sotaque novo, sim, e também é possível continuar falando com sotaque de brasileiro, falando inglês, e eu vou falar um pouquinho mais disso lá pra frente. Antes, queria apresentar um exemplo. É possível até aprender a falar com sotaque de brasileiro falando inglês, não sendo brasileiro. Eu tenho um exemplo para ilustrar. O filme do Facebook chamado Rede Social, o ator que interpretou o brasileiro, Eduardo Saverin, é um ator norte-americano que foi criado na Inglaterra. Então, o ator tem um sotaque levemente britânico quando fala normalmente. Mas o Eduardo Saverin, de verdade, nasceu no Brasil, cresceu nos Estados Unidos, onde ele se mudou com 11 anos. Então, ele tem um sotaque majoritariamente americano, mas tem umas nuances de brasileiro falando inglês muito, mas muito suaves. O ator que fez esse papel, Andrew Garfield, precisou aprender a falar com sotaque de brasileiro falando inglês. Não é um sotaque forte e caricato, mas um sotaque super leve e focado nos detalhes para dar mais veracidade para o personagem. A gente chama isso de trocar de sotaque na linguística de code switching. Ou seja, não é algo que é considerado impossível na linguística ou na área de letras, é algo que é estudado na linguística. É importante notar que ele não perdeu a capacidade de falar inglês americano com sotaque americano só por ter aprendido também esse novo sotaque de brasileiro falando inglês com as nuances e características de um brasileiro, projetando os fonemas do português brasileiro no inglês. Nem perdeu a capacidade de falar com sotaque britânico, que é o sotaque que ele tem naturalmente. Então, se não existe perder sotaque, o que existe? Adição de sotaque. Sim, sotaque não se perde, sotaque se ganha, se adquire, se aprende. Então você pode aprender como falar os sons de um outro idioma, aprender o jeito de falar, do tipo de sotaque alvo. Para isso, geralmente é necessário uma orientação para entender quais são as principais coisas que você precisa entender, aprender e fazer para dominar o conjunto de detalhes que fazem aquele sotaque ser aquele sotaque. Precisa aprender o que fazer com a sua boca, com a sua voz e também entender quais são as trocas que você faz. Por exemplo, por que brasileiro tende a falar walk, mas no inglês americano eles falam walk? Como entender o que acontece dentro do cérebro e da boca para eu falar desse jeito e como eu consigo falar de um jeito diferente? Com a ajuda de alguém especializado no sotaque que você quer aprender, isso fica muito mais fácil e totalmente possível. Agora, tem um detalhe importante nisso tudo. É possível ter domínio completo do sotaque novo que você decidiu aprender? Pegando o exemplo do Eduardo Saverin, ele tem um sotaque majoritariamente americano, mas com nuances, detalhes muito sutis de brasileiro falando inglês. Isso é o que muitas pessoas falam de não perder o sotaque completamente. Toda informação que você não tiver sobre a pronúncia desse sotaque alvo, seu cérebro vai preencher com a informação que você já tem do seu idioma materno. No nosso caso, o português. Então eu acho que são esses os casos que as pessoas falam que é impossível perder o sotaque, quando você não domina 100% todos os aspectos do sotaque alvo que você escolheu falar. Então, para resumir, perder sotaque não existe. Adicionar sotaque existe. Dominar 100% um sotaque novo exige tempo e dedicação e muito treino, o que faz com que algumas pessoas achem que é impossível, mas não é. Só exige trabalho. Precisa aprender 100% de um sotaque alvo para ser considerado fluente de um idioma? Não, não precisa. Mas conhecer a fonética do idioma alvo ajuda muito a trazer clareza para sua fala. O Eduardo Saverin é, obviamente, um homem fluente em inglês.
Ter domínio considerável de um sotaque-alvo para deixar sua fala mais clara em um padrão mais reconhecido por pessoas de todo o mundo é totalmente possível e algo que muitas pessoas procuram. Exige dedicação, mas requer menos tempo e esforço que dominar um sotaque 100%, como em qualquer área do conhecimento da vida. Tem como você ser júnior, pleno, sênior em tudo na vida. Isso é normal. Mas falar que é impossível, não é impossível não. Eu acredito que seja quase impossível apenas com imersão no idioma. Muitas pessoas pensam que é só morar fora, vai fazer você pegar 100% de como se fala um idioma, mas na verdade existem algumas limitações que dificultam bastante isso. Para aprender um sotaque novo, eu sempre recomendo a orientação de alguém que conhece bem o sotaque alvo que você quer falar e como chegar nesse resultado. Só conviver com nativos não adianta. Tenho clientes que moram fora há anos, são casadas com gringos, mas só saber falar as palavras, simplesmente ser nativo, não significa saber ensinar e também entender os desafios de adquirir um sotaque novo. Um accent coach não vai apenas te mostrar como a pronúncia de uma palavra é, ele vai analisar quais são as suas dificuldades para falar as palavras e explicar para você o passo a passo como chegar lá. Explicar que você está fazendo de diferente em relação à posição da língua, boca, lábios e passar exercícios específicos para você conseguir atingir os sons-alvo, para fazer a pronúncia desejada dos sons, palavras, frases, enfim, de tudo que é necessário para entregar a fala. E eu preciso ser honesta, isso é difícil. Dominar 100% um sotaque é mais ou menos como ser um atleta de alto rendimento. Isso não significa que você não possa ser um praticante amador desse esporte. Você não precisa ser um Pelé para jogar futebol, nem um Michael Phelps para nadar. Você pode só ser alguém que se dedique para essa finalidade, para ser alguém mais saudável, saber praticar essas atividades com considerável proficiência e qualidade. Aqui na Sotaque Inglês, eu atendo pessoas com diversos objetivos, seja aprender melhor o sotaque-alvo do inglês americano ou até mesmo dominar esse sotaque totalmente. E os objetivos de verdade são sempre secundários. Melhores oportunidades de trabalho, transmitir mais profissionalismo pela fala, se integrar mais ao contexto social que estão vivendo, que é todo em inglês, falar como nativos por questões estéticas ou apenas porque acham isso legal. Enfim, eu não tô aqui para julgar o objetivo de ninguém, apenas para ajudar a alcançar esses objetivos através do meu trabalho. Achou interessante saber mais sobre o sotaque e o meu trabalho de Accent Coach? Então me segue aqui que sempre estou falando sobre pronúncia e estratégias, bem como mostro de que forma o meu trabalho pode ajudar você a se comunicar melhor, independente dos seus objetivos com o inglês. Happy studying and talk to you soon. Bye!